Então, na verdade, amigos, né, o que eu vou tentar passar para vocês é um pouquinho que a minha pequenina inteligência conseguiu entender desse livro maravilhoso que é as reflexões sobre o livro No Mundo Maior, né? Então, foi o meu carnaval estudando e refletindo sobre o mundo maior, e o que eu vou contar para vocês é o que eu aprendi, né? Posso dizer que eu passei o meu carnaval num mundo não muito distante, né? Mas num mundo maior. E vou trazer para vocês um pouco do que eu consegui aprender. Então, começando com a última página do livro, que é uma súplica de André Luiz. Depois dele ter vivido tudo que ele viveu e aprendido tudo que ele aprendeu, ele chega no final e suplica a Deus com a seguinte frase: misericordioso Senhor, dignai-te abençoar o verme que eu sou. Essa frase, essa oração me fez escorrer lágrimas. Porque se André Luiz, que é André Luiz, né, com todo o conhecimento dele, com toda a capacidade dele, fala que é um verme, imagina eu, o que eu sou, né? Então, realmente, a humildade é, né, realmente uma característica dos espíritos que estão em evolução, dos espíritos que já entenderam a mensagem, que buscam realmente evoluir. Então, peço que Deus possa me dignar também a fazer uma boa palestra e passar para vocês um pouco do que eu aprendi. Então, No Mundo Maior é o 5º livro da obra de André Luiz, da obra de Chico Xavier, né, da vida no mundo espiritual. No caso, essa edição aí é a 28ª edição, onde teve 20.000 exemplares, né? Ele tem 20 capítulos, é constituído de 270 páginas. Então, claro que a gente não vai conseguir explanar aqui os 20 capítulos, né? Mas eu trouxe as partes que eu julguei um pouco mais importantes, pelo menos no nosso dia a dia, na nossa realidade, eu vou tentar passar para vocês isso. Então, o conteúdo doutrinário do livro, primeiro é analisar os distúrbios psíquicos a partir do plano espiritual, ou seja, fazendo uma revelação dos mistérios e das prováveis causas dos problemas de ordem psíquica. E isso foi uma das coisas que me chamou a atenção e me fez escolher discursar sobre essa obra, porque eu sofro de um problema psíquico, que hoje em dia é conceituado como síndrome do pânico. E isso era uma das minhas dificuldades também de vir aqui. Se me der uma crise de pânico, né? Estava quase me dando aqui, mas eu consegui, né? A espiritualidade conseguiu me segurar. E eu procuro a causa disso e não acho. E aí o livro, claro, não falou de síndrome do pânico, porque é um conceito novo, mas falou de possíveis causas, sim, desse distúrbio. Então, encontros e desencontros da medicina terrena ante as lições da doutrina dos espíritos, que vem mostrando, né, que se os médicos fossem mais espiritualizados, talvez a cura para certas doenças seria mais eficaz. E aí, infelizmente, a gente já tem, claro, uma grande quantidade de médicos ou pessoas da saúde com essa visão do plano espiritual, mas ainda muitos não acreditam. E o direcionamento para o caminho da cura do corpo a partir da cura da alma, né? Então, o que ele vem demonstrar é que muitos desses problemas psíquicos são problemas da alma, não são problemas do corpo, né? Por isso, a necessidade da gente conhecer quem a gente é, né? O conhecer a ti mesmo, para que a gente possa ser o médico da gente mesmo, a gente possa se curar, não através de analgésicos, de remédios, mas através da nossa própria terapia. E aí os ensinamentos do livro é muito vasto, né? Ele fala de várias causas, e isso é uma das coisas que eu considero a dificuldade de explanar sobre uma obra de André Luiz, porque ele não fala de um único assunto, não é um romance de uma história só, mas são várias histórias, vários personagens, várias situações, né? Então, ele fala sobre sentimento de culpa, sobre extremos desastres morais, sobre a síndrome de Down, sobre epilepsia, aborto, ideias fixas, esquizofrenia, suicídio, alcoolismo e loucura de forma geral, sendo que quase todas essas se enquadram como um tipo de loucura. Os personagens principais é o André Luiz, né, que é do conhecimento da maioria, que é da doutrina espírita, né? Ele, no caso, ele vai se ingressar na turma de adestramento, onde Calderário era o orientador.
Calderário é um assistente especialista da ciência do socorro espiritual, ou seja, um psiquiatra, né, iluminado, da psiquiatria iluminada, prestava serviço ativo na crosta da Terra de modo direto aos irmãos encarnados. Então é uma assistência, né, uma psiquiatria que trabalha com os encarnados, diretamente lá no mundo espiritual, lá no mundo maior, mas tratando os encarnados. Eusébio é um instrutor, é um abnegado paladino de amor cristão em serviço de auxílio a companheiros necessitados. E ele se dedicava a esse ministério do socorro espiritual, também voltado para os encarnados e aqueles que acabaram de desencarnar. E a irmã Cipriana, esses são os principais, né, personagens do livro, que é um espírito muito elevado. A gente vai ver que em alguns casos ela precisa chegar próximo para poder trabalhar. André Luiz e o próprio Calderário não conseguem, né? Então, como ela é uma pessoa muito rica de amor, não só de conhecimento, mas de amor, sendo um espírito muito elevado, ela precisa interceder sobre algumas situações. Então, é uma orientadora do serviço de socorro espiritual. E aí, a gente vai iniciar falando sobre o terceiro capítulo, que é quando ele trabalha sobre o cérebro, né? Que é onde está a causa dos problemas psíquicos. Então, André questiona sobre aqueles que se entretêm na maldade, no crime e na inconformação pós-morte. E Calderário explica para ele que perversidade é loucura, que revolta é ignorância e que desespero é enfermidade. Então, aqueles que permanecem na maldade, na verdade, estão enfermos, estão doentes e precisam ser tratados. O cérebro é órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, é através do cérebro que a gente consegue, né, manifestar a nossa mente, a nossa alma. E o cérebro é um órgão de manifestação de atividade espiritual, se dividindo em 3 regiões distintas, que é o lóbulo frontal, aqui na frente. Não é a mesma divisão, claro que essa aqui é muito básica. Eu olhei para ela, lembrei que era enfermeira, puxa vida, agora eu vou falar uma coisa muito básica, mas ele divide muito básico, né? Frontal, central e aqui na parte interior, que seria a parte dos nervos, sistema nervoso central, a parte do córtex motor e a parte dos lóbulos frontais, né? Então ele diz que basicamente esse cérebro é dividido em 3 partes. E Calderário explica como ocorre o desequilíbrio da organização perispiritual devido ao indivíduo se manter preso em uma região do cérebro. No caso, por exemplo, de um assassinato, fica preso na região intermediária. Então, esses distúrbios ocorrem justamente por a gente se prender numa dessas regiões, acabando causando um desgaste e um distúrbio naquela parte do cérebro. E aí estão as três partes, né? Que é aqui o lobo frontal, esse amarelo, o vermelho, o córtex motor, e aqui no final é a medula, né, espinhal e o sistema nervoso central. Então, aí no final ele chama isso de repositório dos movimentos instintivos e as sedes das atividades, né? Sede das atividades subconscientes. Porão de individualidade, arquivo de todas as experiências e registro de menores fatos da vida. Então é a nossa memória, né? É onde está guardado tudo. É o nosso subconsciente dessa vida e das outras vidas. É o nosso passado, é o nosso pretérito. É tudo que o nosso cérebro consegue armazenar. Fica aqui na parte da medula, do sistema nervoso central. Depois ele vai para as energias motoras, né? Que é a parte do córtex, onde estão as energias motoras de que serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso ser, né? É o nosso presente, é aonde a gente está se concentrando nesse momento. Aonde está a nossa energia motora? É o córtex, é o que está acontecendo agora, né? O aqui e o agora. E a parte frontal é a parte mais preciosa que nós temos. É um material de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço da ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. É o contato que a gente tem com a espiritualidade, é o nosso futuro, é o que a gente quer alcançar, né? Que no nosso caso é a evolução que a gente quer alcançar. E aí, dividindo ele nas 3 partes, né?
No primeiro espaço, que seria aqui atrás, né, a gente tem o subconsciente, onde estão os hábitos e automatismo passado. Na parte central, o consciente, esforço e vontade presente. E o subconsciente e o superconsciente, desculpa, que a psicologia ainda não tem claramente como é que funciona, é o ideal e a meta superior, ou seja, o futuro. E aí ele mostra que a maior parte das intervenções da área espiritual, tanto para coisas boas, né, tanto para energias positivas, como também para as energias negativas, está justamente nessa parte frontal, que algumas religiões dizem que é o olho do espírito, né, onde está a hipótese, bem logo aqui na parte frontal, né, o nosso maior contato com a espiritualidade. E aqui eu trouxe algumas reflexões, né? Então, André Luiz pega e pergunta, né, para Calderaro, como interpretar de maneira mais simples as 3 regiões do cérebro? E ele responde, nervos, parte de trás, zona motora e lóbulos frontais, no corpo carnal. Traduzindo, no corpo espiritual, impulsividade, experiência e noções superiores da alma, constitui campos de fixação da mente encarnada e desencarnada. Quando eu desencarno, eu mantenho a mesma organização cerebral? Sim, eu mantenho a mesma organização cerebral. Então, eu continuo tendo aqui impulsividade, experiência e noções superiores. A demora excessiva num desses planos, com as ações que lhes são consequentes, determina a destinação do cosmo individual. Então, é a demora que a gente passa num desses 3 pontos que causa os desequilíbrios de ordem psíquica. Como acontece isso? A criatura que se estaciona na região dos impulsos, aqui atrás, perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia, É a culpa, é o passado, é a remunição. Poxa, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Por que eu fiz isso? Ou então, por que eu não fiz aquilo? Por que eu não fiz isso, Então, ela está perdendo tempo, ela não está fazendo nada, tá certo? Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, sem consulta ao passado e sem organização de base para o futuro, mecaniza a existência, destituindo-se de luz edificante, Então fica ali no presente, só quer saber do hoje, aí se encharca em trabalhar, ou estudar, ou fazer muita academia, enfim, só pensa no presente, não pensa no futuro. Então é outra forma de ter sequelas psíquicas. E os que se refugiam exclusivamente no tempo das nações superiores sofrem o perigo da contemplação sem as obras, da meditação sem trabalho e da renúncia sem proveito. Não só fica pensando em evoluir, mas não faz nada, Fica só estudando, fica só se aprimorando, vem para a casa espírita todo dia, estuda, mas não trabalha, Não tem obra. Então vai ficar perdido também aí no tempo. Então ele pega e resume dizendo: no pensamento residem todas as causas. Então é exatamente onde eu estou pensando, sendo passado, sendo presente, ou sendo futuro, que tem todas as causas, a grande maioria das causas de ordem psíquica. E aí ele vem agora com alguns dos casos, Eu trago agora para vocês alguns dos casos com que ele vai mostrar como é essa influência, tanto da gente para com o nosso próprio instrumento carnal, como do desencarnado para conosco, Então vem aí a cura da culpa e do ódio, que é o caso onde a irmã Cipriana, através do amor, consegue resgatar Pedro e Camilo, entrelaçados pelo crime e alimentando sentimentos de culpa e de ódio, respectivamente. Então, Pedro e Camilo, eles tiveram um problema, Pedro que estava cobrando de Camilo um certo pagamento pelos trabalhos, só que Camilo tinha que adotado ele e disse que não iria pagar porque tinha adotado ele. Acabou que no excesso de raiva ele assassinou Camilo. Camilo não perdoou e ficou ali com Pedro o tempo todo, trabalhando energias negativas nele. E Pedro também não se perdoou, ficou com aquela culpa de ter matado ele e não passou adiante. E aí eu trago aqui o que Delcio Amólio fala. Ele diz que quando você tem uma
culpa, você deve reconhecer a culpa, né? Assumir a responsabilidade da culpa, mas não ficar preso nela, porque senão você vai só se machucar cada vez mais, né? Você vai acabar tendo que vir para uma situação de prova e expiação. E não é esse o ideal. O ideal é que você parta para a reparação, né? Para você, vá lá na frente, eu errei, tenho responsabilidade sobre isso, tenho, mas eu quero reparar. Vai pedir desculpa, vai ver o que você pode fazer para ajudar aquele que você prejudicou. Então, não estacionar aqui nessa parte da culpa. Só que foi isso que eles fizeram. Tanto Pedro na culpa, como Camilo no ódio, em cima dele, colocando energias. Então, aí foi necessário que conversasse com eles fora, né, do plano carnal, no caso de Pedro. Pedro estava bastante enfermo, bastante doente, quase louco. E aí foi chamada a irmã Cipriana, porque precisava de amor, não era bastante só o conhecimento, precisava de alguém que tivesse um pouco mais de amor, para poder convencê-los a se perdoarem mutuamente, né? E aí, com Calderaro, o conhecimento pode pouquíssimo comparado com muito que o amor pode sempre. Nesses casos de loucura, né, e de concentração naquele objetivo de fazer o mal, não basta o conhecimento, é preciso o amor. E a cooperação é fraternal na obra que pertence ao Altíssimo. Cipriana vem, como não te ocorreu? Ele fala com Pedro, né? Eles fazem na hora do sono, né? Ele faz o desmembramento, vem para o mundo espiritual e aí Cipriana conversa com ele e pergunta: como não te ocorreu, Pedro, a oração santificante? Como não te penitenciaste diante da vida, humilhando-te aos teus pés da tua vítima, no sincero e real propósito da regeneração? Então ele estava tão perdido na culpa dele que ele não parou nem para orar, nem para rezar, nem para orgar a Deus e muito menos para pedir desculpa. E aí ele foi se maltratando, chegando a uma situação de loucura. E Calderaro diz: praza a Deus, André, possamos também aprender a amar, adquirindo o poder de transformar os corações. Então, através das palavras e do amor de Cipriano, tanto ele conseguiu se perdoar, como o próprio Camilo conseguiu perdoá-lo e seguir adiante, né? Saiu daquela zona de concentração. O outro caso é o caso do desastre moral, né? Cândida, mãe amorosa, prestes a desencarnar, solicita socorro à sua filha Julieta, que cai em vida fácil e na sedução de Paulinho. Julieta, por se sentir culpada pelos prazeres fáceis, provoca em si própria fortes distúrbios na saúde, caso de doença beirando a loucura. Então, outro caso de loucura: a mãe doente, ela a única filha, só a mãe, condições pequenas, né, financeiras, ela não tinha como sustentar mais o quadro de doença da mãe, precisava outros fundos, tentou auxílio da família, de amigos, ninguém ajudou, ela resolveu ir conseguir dinheiro na noite, cantando e dançando. E nisso, na noite, cantando e dançando, acabou sendo seduzida pelo Paulinho, né? E que queria só ter um flerte, né? Só um namoro rápido, não queria um compromisso sério, né? E aí a mãe, preocupada que estava para morrer, não queria deixar a filha sem socorro e pede ajuda, né? Então sempre aí a figura, uma coisa muito marcante no livro, sempre a figura da mãe, né? Orando pelo filho, preocupada com o filho e pedindo para a espiritualidade socorrer. Então a grande importância realmente da prece, né? De a gente estar sempre em oração. E aí a moça, né? No caso da Julieta, ela sente culpada, porque ela está fazendo tudo do que a mãe dela não ensinou ela, né? Ela está numa vida fácil, e a mãe dela crente que ela vai seguir uma vida louvável, né? Uma vida decente. E aí ela começa a se sentir culpada, né? Com muito choro, muita tristeza, e aí mostra aqui no livro o que acontece, essa tristeza que ela joga para dentro dela mesma, né? Então, torturantes pensamentos se lhe entrechocavam no cérebro enfermo. Vibrações pesadas, caracterizando-se pela cor muito escura, desciam-lhe da fronte e fixavam-se no aparelho respiratório. Represavam-se na pleura, invadiam os alvéolos e daí passavam ao coração, influenciando as trocas sanguíneas,
momento em que a substância fluídica das emoções mentais se esvaecia, absorvida pelas artérias. Né? Então, a tristeza dela e a culpa dela causava todo esse quadro no corpo dela. Né? Então, por isso a necessidade da gente se perdoar. E outro caso é de síndrome de Down, né? O caso de socorro à prece novamente de uma mãe que roga aos céus a cura do seu filho paralítico. A criança de 8 anos é paralítico de nascença e psicamente tem a vida de um sentenciado sensível a cumprir severas penas, lavrado por ele próprio. Então, um caso de alguém que teve erros no passado, não se perdoou e vem para a provação, né? Vem aqui para a expiação. E a mãe, com certeza, aceitou recebê-lo, né? Só que essa mãe não sabe de nada, né? Aí recebe um filho paralítico e não tem a menor noção porque ele é paralítico e sofre. E no sofrimento dela está sempre rogando a Deus por que aconteceu isso com ela, por que está acontecendo isso com ela. Então, considerando-lhe o nobre costume da oração em horário prefixado, valemos nessa ocasião para vir-lhe em aparo. Então, essa passagem aí mostra a importância da gente fazer a oração num determinado horário fixo. A espiritualidade se compromete para estar ali conosco. E quando a mãe estava ali em tristeza, chorando e perguntando aos céus por que aquela situação, eles vinham e através de tipo um passo, através das energias e da conexão aqui na parte frontal, eles iam dizendo para ela por que ela estava passando por aquilo. E ela própria conseguia entender isso e ela respondia para ela mesma, sem ter a menor noção de todo o processo de socorro que ela estava recebendo naquele momento, né? Extrema palidez e enorme angústia transparece no semblante do paralítico. E aí ele vem mostrar na hora que essa criança tinha certas crises, né? E a mãe presenciava. A infeliz entidade, né, como ele tinha erros do passado, tinha entidades acompanhando ele, né, e dando as energias negativas nele. A infeliz entidade emitia através das mãos estrias negras de substância semelhante ao piche, as quais atingiam o encéfalo do pequenino, acentuando-lhe as impressões de pavor. Então ele ficava com aquele semblante de pavor, de desespero, né? Esta sendo bombardeada por energias destrutivas do ódio na região de serviços do presente, isto é, em suas capacidades de crescimento, de realização e de trabalho nos dias que ocorrem. Então, os espíritos, né, os obsessores dele, não permitiu a evolução dele. Estava o tempo ali, né, trazendo esses distúrbios mentais à criança que já tinha por si só um problema físico, né, que era a paralisia. O outro caso que eu achei interessante é o da epilepsia, né, que é o caso de Marcelo, um espírito em progresso no nosso processo de cura da alma. Então esse já tinha entendimento de tudo o que estava acontecendo com ele. Sofredor de convulsões epiléticas devido ao passado de paixões e excessos de autoridade. Tem total consciência que precisa ser o médico de si mesmo, encontrando no hábito da oração e prática do bem o caminho do equilíbrio. Então quando ele faz o desdobramento para o mundo espiritual, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer. Ele sabe que ele precisa orar todo dia, que ele precisa do passe sempre que ele pode, que ele precisa estar numa obra do bem, para que a epilepsia, as crises epiléticas dele possam lhe dar trégua, lhe dar paz. Mesmo assim, mesmo ele num caminho reto, ele bastava baixar a guarda que ele tinha uma crise de epilepsia, né? Aí tem essa passagem, quer dizer que o fenômeno epileptoide muito raramente ocorre nas meras alterações do encéfalo, como seja os que procedem de golpes na cabeça geralmente. É a enfermidade da alma independente do corpo físico, que apenas registra nesse caso as ações reflexas. Essas emissões destruidoras invadem a matéria delicada do córtex encefálico aqui, né? Assenhoreiam-se dos centros corticais, perturbam as sedes da memória, da fala, da audição, da sensibilidade, da visão e inúmeras outras sedes do governo, de vários estímulos. Temos destarte o grande mal do sintomologia aparatosa determinadas convulsões.
Então tem uma parte que ele está no mundo espiritual, está conversando lá com o Cipriano e com o André, e de repente o malfeitor dele passa por ele. Só de passar por ele já começa a ter uma sensação ruim, ele corre para o corpo físico em busca de fuga e começa a ter um ataque de epilepsia. E só se acalma quando o André Luiz junto com o Alderado vão emitir as energias positivas para ele. E aí ele se acorda envergonhado e diz: poxa, falhei. Não, não falhou não, você está em processo de recuperação. E em processo de recuperação, a gente não pode baixar a guarda. A gente não pode baixar a guarda nunca. E por isso Jesus Cristo, né, nosso mestre, que conhecia esses distúrbios, né, psicológicos, psíquicos, disse: orai e vigiai, sempre, o tempo todo, né, para que a gente não seja cometido por essas chagas, que às vezes nem sempre a gente sabe o que é. Aborto e ódio. Foi outro caso, né, onde novamente vem a mãe, né, caso de aborto, onde mãe e reencarnante se entrelaçam em doloroso processo de obsessão recíproca. Cecília, jovem de 25 anos, citada, criada, né, com mimos excessivos, foge à responsabilidade da maternidade e culpa a mãe desencarnada que tenta socorrê-la. E aí eu trouxe esse caso, né, de aborto, que é um caso muito comum, né, na sociedade e em adolescentes, para chamar a atenção das mães, né, que criam suas filhas sem a responsabilidade, principalmente da parte espiritual. E aí a mãe pede socorro porque a filha está grávida, uma gravidez indesejada, está com uma ideia fixa de aborto, até porque o feto, né, que ela está esperando tem problemas de outras épocas e ele vem todo feliz e contente querendo se regenerar e ela sente aquela energia negativa, sente um ódio, né, na descrição do livro você vê ela dizendo o tempo todo: odeio, eu te não quero, vou te matar, tu não vai estragar a minha vida. Então a mãe pede socorro, o socorro vem, eles tiram, né, ela do corpo para conversar com a mãe. E quando a mãe começa a dar conselho, pedir a ela que vale mais ela enfrentar aí a dor, né, da vergonha do que matar a criança, ela dá de resposta à mãe o seguinte: como não me dissestes isso antes? Na terra sempre satisfazias meus desejos. Nunca me permitiste o trabalho, favoreceste-me o ócio, fizeste-me crer em posição mais elevada que as outras criaturas. Incutiste-me a suposição de que todos os privilégios especiais me eram devidos. Não me preparastes, enfim, estou sozinha com um problema tribulativo. Não tenho agora coragem de humilhar-me. Esmolar serviço remunerado não é o ideal que me deste. E enfrentar a vergonha e a miséria será para mim pior que morrer. E aí ela volta e comete o aborto. Porém, a narração é fantástica, recomendo que leiam. Né? Na hora do aborto, o feto começa a tomar de si, na consciência, e aí ele começa a perceber o que ela está fazendo, impedindo a reencarnação dele, impedindo a oportunidade deles evoluírem, e ele começa também a ter um ódio profundo sobre ela. E na hora que a enfermeira tira, né, o feto, fica uma parte dele, ele começa a causar vários distúrbios no corpo dela, chegando até a infartar, e ela infelizmente morre, né? Com ódio do próprio feto diante dela. E aí eles vão para o lado espiritual, numa briga, numa guerra, que só Deus sabe quando eles vão conseguir o socorro, né? E aí ele vem dizendo que o ódio diariamente extermina criaturas no mundo, com intensidade e eficiência mais arrastadoras que as de todos os canhões da terra, troando a uma vez. É mais poderoso entre os homens para complicar os problemas e destruir a paz que todas as guerras conhecidas pela humanidade no transcurso dos séculos. Então, o nosso cuidado aí no vigiar, para que a gente realmente não esteja alimentando esse ódio, né? O penúltimo caso que eu trouxe aqui para a gente foi da esquizofrenia, né, que é uma doença aí pavorosa, né, que tira a pessoa totalmente da sua realidade. E ele conta aqui o caso de esquizofrenia, onde Fabrício, consumido pelas suas culpas do passado, não tinha chance de restabelecimento da organização psíquica. Era incriminado pelo tribunal da própria consciência, recebia assistência graças às preces de sua família e familiares. Então, cometeu erros no passado, né? Novamente não se perdoou, se minou, né, de culpa e acaba adoecendo o corpo e trabalhando no processo aí de esquizofrenia. O que
que ele fez? Né? Ele traiu a confiança dos irmãos. Ele era o filho mais velho e quando o pai faleceu, deixou para ele cuidar dos irmãos. Mas quando ele se viu no domínio de tudo, expulsou os irmãos de casa e não quis nem saber dos irmãos. E seguiu a vida dele. Só que lá na frente, a culpa começa a vir reminhando. E aí o que ele escutava? O pai brigando com ele, escutava vozes dos irmãos, né? Aquele caso de esquizofrênico, que escuta as vozes, que tem perseguidores, começava a achar que as pessoas estavam perseguindo ele, né? Tudo um problema, não da espiritualidade, mas dele próprio. Uma doença própria, né, que ele não soube trabalhar. Então a esquizofrenia, aí ele mostra também a família. Por que ele é socorrido, né? Porque a família está rezando para ele, os familiares, principalmente o neto. Ele destaca aí a figura do neto. Quem é o neto? O pai dele reencarnado. Lá está o pai dele ajudando ele, muito amoroso menino, e dizendo, você vai ficar bom, Deus perdoa todo mundo e tal. E aí, né, a grande misericórdia de Deus fazendo que tudo, né, se entrelace para que seja resolvido e para que possa evoluirmos, né? Então, a esquizofrenia, contudo, originando-se de sutis perturbações do organismo perispírito, traduz-se no vaso rico por surpreendente conjunto de moléstias variáveis e interdeterminadas, imagens torturantes na tela da memória. A imaginação superexcitada determina o ouvido passado. Verifica-se os estragos orgânicos resultantes do uso intensivo de analgésicos. E aí vem a medicina convencional, que não entende nada disso e que tasca analgésico, né? Vai na medicação, fazendo com que aquela medicação deixe a pessoa totalmente lesada, né? Totalmente fora da realidade, sendo impossível ela promover a cura dela mesma, né? Então, realmente é muito difícil quando a gente entra nesse quadro aí e que precisa do tratamento com médicos que não compreendem o distúrbio da alma, que é o que pode ser um distúrbio da alma, né? Então, a mente falida de Fabrício, experimentando insistentes remorsos e aflitivas preocupações, intoxicou esses centros vitais com a incessante emissão de energias corruptoras. E o último caso que eu trouxe, né, não é do livro, o livro tem mais casos, é o socorro através do perdão e do amor. E aí são os últimos 4 capítulos belíssimos, né? Onde André Luiz é convidado para ir até as cavernas, que é um umbral bem desequilibrado, de pessoas totalmente loucas, e estando por lá, né, no umbral, não pôde nem descer, ficou ali nas proximidades, né, da caverna. Ele reconheceu a voz do avô. Tinha uma turma de velhinhos conversando, né, dizendo que eles estavam muito ricos. Aí eles pegavam assim, a mão em lama e diziam, olha quanto ouro que a gente achou, nós estamos muito ricos, vamos nos esconder, as pessoas estão atrás da gente, totalmente loucos. E aí ele reconheceu aquela voz, parece meu avô. Aí quando viu, um dos colegas chamou pelo nome de Cláudio, e era o avô dele. E aí imediatamente Calderaro vem, presta socorro, aí chama Cipriana também, e Cipriana pega e diz, precisa de socorro imediato. Para que ele rapidamente se recupere, ele precisa reencarnar imediatamente. E aí ele vai contar, né, um pouco da vida dele e conta um dos segredos dele. Primeiro é o materialismo, né, a riqueza. E segundo é que ele teve uma irmã, quando mais jovem, né, quer dizer, ele teve uma irmã, não quando mais jovem, a vida inteira, né? Então o pai teve uma filha fora do casamento e trouxe essa filha para dentro do lar. A mãe recebeu com todo amor. E quando o pai morreu, ele simplesmente abandonou a sua irmã. E aí ficou nessa culpa. E a minha irmã, como ela está, né? E aí a primeira coisa que ele pediu foi justamente saber onde a irmã dele estava. E aí Isamélia, né? Foram atrás de Isamélia e descobriram que Isamélia, ela já tinha reencarnado. Era uma jovem que estava reencarnada como filha da filha dela. Deu para entender? Filha da filha dela. Isamélia, irmã de Cláudio, teve um filho e a neta, né, no caso a filha da filha dela, era ela que voltava novamente. E aí a espiritualidade vem, chama Isamélia e pergunta o que ela estava precisando. E ela diz, num lar muito pobre, muito humilde, ela diz que ela precisa casar com um namorado, construir família e tudo mais. E aí Cipriana diz, a gente pode conceder-lhe isso, mas a gente precisa de um favor seu. Ela, pois não, o que é que eu posso ajudar?
Você aceita receber o seu irmão do passado como seu filho? Ela inicialmente, não entendeu, mas depois abriu o coração e aceitou. E aí já começa o trabalho para a reencarnação do avô, do próprio André Luiz. Então, os capítulos assim mais bonitos, que eu recomendo realmente que seja feita a leitura. Então, senhores, esses foram os temas, os problemas psíquicos que eu achei mais interessante para trazer para vocês. Não se esgota aí, nós temos no livro vários outros, tem várias palestras, fala sobre o sexo, sobre o alcoolismo, sobre a parte da religião, tem uma palestra linda de Eusébio aos encarnados, sobre o que eles estão fazendo, a forma que eles estão trabalhando na religião. Eu aconselho realmente que vocês procurem a leitura do livro para esse aprendizado. E por final eu ponho aqui as considerações de André Luiz, onde ele escreve, depois de terminar o seu último capítulo, que é no Lar de Cipriano, ele escreve: poderia, em verdade, ter avançado muito no domínio dos conhecimentos novos, conquistando simpatias prestigiosas, renovando as concepções da vida e do universo, melhorando-as. No entanto, de que me valeriam semelhantes troféus se me não fosse possível socorrer um benfeitor em dificuldade? Então, o que aconteceu? Teve vários momentos que ele, pelo conhecimento que ele tinha, não foi possível socorrer, porque não bastava o conhecimento, precisava-se de amor, amor verdadeiro, amor que você se preocupa realmente com o bem-estar do outro. Então, ele diz: do que me adianta tudo isso? É o que na obra dele? Ele já tinha passado por várias experiências, já tinha tido um conhecimento do mundo espiritual muito vasto. Mas do que me adianta tudo isso, se eu não posso socorrer um benfeitor em dificuldade? Então leva a gente realmente a buscar esse servir, esse socorrer o outro, A gente ter o conhecimento e a gente poder aplicar esse conhecimento. Que é quando eu trago para a reflexão: e quanto nós? Será que a gente já tem condições de socorrer o outro? Será que a gente tem esse amor de realmente querer socorrer o outro para o bem-estar dele, de verdade, verdadeiramente? Ou será que a gente só quer o nosso bem-estar, a nossa consciência? Ou se a gente realmente se preocupa nesse socorro do nosso próximo? Então fica aí de reflexão. E para concluir, tem aí o apelo de Eusébio aos cristãos, Ao mundo atormentado, proclamemos a nossa fé em Cristo Jesus para sempre. Muito obrigada a todos.